Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Ficai conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, somos chamados pela liturgia deste domingo a meditar na virtude da esperança. Esta virtude tão importante para nós, junto com a virtude da fé, que meditamos no domingo passado e ao longo de toda a semana que se passou, quando fomos chamados a desenvolver, a buscar, a deixar que Deus iluminasse a nossa vida para que tivéssemos fé, como Tomé, que tocou o corpo de Cristo e professou a sua fé em Deus. Hoje nós somos chamados à esperança, a esta virtude que precisamos ter para caminhar com Cristo ressuscitado em nossas vidas. Assim como aconteceu com os discípulos de Emaús, não deve acontecer conosco. Estes discípulos que viram os acontecimentos em Jerusalém, que esperavam um homem, um Salvador, viu que quando Jesus foi morto, crucificado, tudo terminou. Vai dizer aqui, quando Jesus pergunta o que tinha acontecido, eles começam a dizer, falando de Jesus, com o verbo no passado, aquele que foi um profeta. Ou seja, aquele que era algo para nós e que hoje não é mais. Nosso Senhor nos chama então a esta virtude da esperança, para que possamos esperar com alegria, como anunciou-se no dia da Páscoa, a sua vinda. O evangelho que nós ouvimos hoje está na tarde daquele primeiro dia. Este episódio dos discípulos de Emaús acontece na tarde do domingo de Páscoa. Quando se lembramos no domingo, quando ouvimos a liturgia e Jesus aparece ali para Maria Madalena, a primeira coisa que Jesus diz a ela é: alegrai-vos. E esta alegria, que não é uma alegria passageira, mas uma alegria que vem de Deus. E ali então nós vemos como isso muda agora na vida dos discípulos de Emaús. Se pela manhã na ressurreição Jesus pedia alegria, agora nós ouvimos no texto que os discípulos estavam com o rosto triste. E por que estavam tristes? Porque tinham perdido a esperança. Esperavam um Salvador, esperavam alguém que os fosse libertar do mal, do poder político, e não era nada disso que Cristo veio fazer. Talvez nós também caímos no erro de esperar um Deus que é só um Deus fazedor de coisas, um Deus que somente chamamos para resolver os problemas desta vida. Às vezes caímos no erro de pensar que Deus é só aquele que vai nos dar uma cura física, quando na verdade nosso Senhor quer nos chamar a viver para a vida eterna. Deus não é só aquele que vai fazer dar certo o meu trabalho, que vai fazer com que as coisas se organizem dentro de casa. Não, Deus é muito mais que isso. Deus é aquele que vem abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, para que possamos ter intimidade com Ele. E tendo intimidade com Ele, já nesta vida, possamos chegar um dia à vida eterna. Esse é o Deus que devemos acreditar, é esse Deus que foi ressuscitado dos mortos. O problema é que muitas vezes estamos como que os discípulos de Emaús. O texto vai dizer: os discípulos estavam como que cegos e não reconheceram Jesus. Jesus que se coloca ao lado deles. Aqueles discípulos estavam cegos pela tristeza, pela decepção, pelo medo, por tudo aquilo que muitas vezes também nós vivemos.
e que muitas vezes nos afasta de Deus, não nos deixa enxergar, nos faz cegos para ver a verdade que Deus quer realizar em nós. Nosso Senhor nos chama a dar um passo além, um passo na nossa fé, para que Ele não seja alguém do nosso passado, mas esteja presente hoje na nossa vida, transformando a nossa vida. Quando Jesus então começa a contar aos discípulos, começa a falar a eles de tudo aquilo que a Escritura dizia sobre Cristo, aqueles homens escutavam, depois vão dizer que até ardia o coração, mas eles não entendiam. Quantas vezes também nós não entendemos os planos de Deus? Quantas vezes também nós não entendemos o que Deus está nos pedindo? O que Deus espera de nós? Mas o que precisamos fazer então para descobrir tudo isso, como os discípulos fizeram, insistiram com Jesus para que Ele ficasse com eles. Disse os discípulos: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Quando não temos Cristo perto de nós, não temos luz. E é isso que muitas vezes acontece conosco, a luz fica apagada, porque Cristo vai se distanciando da nossa alma, da nossa vida. Os discípulos perceberam e chamaram Jesus, insistiram. É isso que temos que fazer, insistir com Deus, dobrar os nossos joelhos e pedir que Ele fique conosco. Esse é o primeiro passo. Mas há um segundo, que é talvez mais importante do que este primeiro. Além de pedir que Jesus fique conosco, precisamos querer ficar com Jesus. Às vezes não queremos. Às vezes nós passamos pela vida para disfarçar as coisas e não queremos pagar o preço de estar com Jesus. Porque há um preço. Há um preço para aqueles que de fato querem seguir Jesus de perto. De que lado nós estamos? Qual é a intenção do nosso coração? Queremos ficar com o nosso Senhor? Ou será que não temos dado a devida importância àquilo que Deus quer fazer conosco? Este chamado que devemos fazer a Jesus, que Ele fique conosco, precisa mudar a nossa vida. Não pode ser um chamado qualquer, não pode ser uma ideia qualquer, mas precisa ser algo que nos faça reconhecê-lo. Precisa ser algo que abra os nossos olhos e que nos faça anunciar a vontade de Deus na nossa vida e na vida do próximo. Os discípulos de Emaús, depois do partir do pão, reconheceram Jesus. E quando reconheceram Jesus com o coração ardendo, eles vão imediatamente, se levantam e vão anunciar aos outros, voltam para Jerusalém. É isso que precisamos viver. Esse é o caminho da intimidade com Deus. Reconhecer Jesus. E quando reconhecer, deixar que o nosso coração ardente possa proclamá-lo ao mundo. Para que possamos dar este testemunho, precisamos de fato viver na presença de Cristo ressuscitado. Ele está no meio de nós e permanecerá, como Ele mesmo disse, até o fim dos tempos. E como isso se dá? Pela Eucaristia. Por este sacramento tão importante na nossa vida. Quando comungamos, esta luz que é Cristo vem para dentro da nossa alma e deve iluminar, nos fazendo mudar de vida, nos fazendo dar passos diferentes,
daqueles que nós já vínhamos dando quando ainda não tínhamos reconhecido a Cristo. Examinemos a nossa consciência, olhemos para a nossa vida, nos perguntemos se de fato a presença de Cristo ressuscitado tem feito arder o nosso coração, ou se estamos aqui quase que como cegos, tristes, sem vida. Às vezes é essa a impressão que eu tenho, que estamos na igreja sem vida, porque não queremos ter vida de oração. Queremos só cumprir as nossas obrigações, que são mínimas, mas não queremos nos comprometer com Cristo ressuscitado. Peçamos a Deus essa graça, de que examinando a nossa consciência, possamos de fato assumir o nosso compromisso de cristãos verdadeiros para colocar a palavra de Deus em prática.